Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Hoje o assunto do vídeo, né, comentarmos, obviamente, do Campeonato Brasileiro, né? Do Campeonato Brasileiro e mais uma derrota do Vasco, dessa vez para o Juventude, lá em Caxias do Sul, né? Jogo este que aqui no canal a gente já vem pontuando como um jogo mata-mata. Ou seja, daqueles 7 jogos que o Templário havia notificado aqui no canal, perdemos o primeiro. Faltam 6 jogos mata-mata que a gente vai voltar a lembrar aqui no vídeo de hoje, né? O Vasco então fechou, né, o seu primeiro turno, né, seus primeiros 19 jogos, com apenas 19 pontos, abaixo do mínimo esperado. Mínimo esperado o que é? 22, 23 pontos, que é a metade, da pontuação mínima para se permanecer na Série A. Não fizemos um bom primeiro turno, isso é óbvio, né? E a gente vai detalhar aqui os motivos e, obviamente, focar nesses 6 jogos mata-mata e naquela continha que a gente vem fazendo, né? Das 8 vitórias e 2 empates para os 45 pontos. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo, ativa o sininho para as notificações dos novos vídeos do Templário. Isso é claro, se fizer sentido para você. Antes da gente continuar falando aí dos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro, aquela matemática que a gente já vem falando aqui no canal e comentando sobre mais 6 jogos mata-mata, a gente precisa, claro, falar dos reforços, né? Que continuam demorando a chegar, né? O Carlos Andrés Gomes já foi anunciado, beleza, está treinando, muito em breve vai estar à disposição aí do Diniz nos jogos do Vasco, vai ser um ótimo reforço, né? Já entrando um pouquinho no jogo contra o Juventude, você vê que, por exemplo, o Ryan não estava bem na partida, né? Faltou essa mexida do Ryan ali. Se o Vasco já estivesse com o Carlos Andrés Gomes, o ponta, à disposição, com certeza ele teria entrado no lugar do Ryan para dar mais vitalidade, mais velocidade e mais uma diferenciação, uma opção de jogo para o Diniz, né? Mas independentemente da gente estar precisando de reforços na frente, a gente também precisa começar a falar sobre a defesa, né? Maurício Lemos, o zagueiro uruguaio aí, ele não é veloz. Então, o Fernando Diniz está descartando esse jogador, que é até um jogador caro, se não me engano, 600 mil reais por mês de salário, né? Como o Fernando Diniz gosta muito de jogar com a defesa avançada, né? Com a linha de defesa avançada, ele precisa de zagueiros velozes para quando o Vasco perder a bola, perder a posse de bola, ter uma recomposição rápida. E o Maurício Lemos não se enquadra, né? Outro zagueiro que também está descartado para o Fernando Diniz é o nosso joia da base, Luiz Gustavo, né? Não vem sendo utilizado, é um jogador que atua pelo lado esquerdo do campo, não vem sendo utilizado e está praticamente sacramentada a sua venda para o Grupo City aí, para jogar no Bahia, né? A princípio ele seria utilizado no Bahia, o zagueiro de 19 anos, algo em torno de 30 milhões de reais. Então, descartando o Luiz Gustavo, descartando o Maurício Lemos, está sobrando quem? Pelo lado esquerdo, apenas o Lucas Freitas, que vem atuando como titular, mas que é um zagueiro que falha muito. Praticamente todos os jogos ele comete falhas, né? E mostra que não pode ser um zagueiro para ser considerado titular do Vasco. É um zagueiro para ser considerado de grupo. Preocupa e preocupa muito. Só está ficando ele pelo lado esquerdo. Pelo lado direito nós tínhamos o João Vitor como titular, muito criticado por nós da torcida, né? Não tinha clima mais para esse jogador dentro do Vasco, mas era o titular do Diniz. Foi negociado. Quem que é outra opção pela direita? Lucas Oliveira, que o Vasco tentou empurrar no Sport, o cara não fechou com o Sport e continua no elenco, mas o Fernando Diniz evita de utilizá-lo. Por quê? Porque não quer contar com o cara. Aí está improvisando o Hugo Moura na zaga, primeiro volante, pelo lado direito. Então o Vasco está com um elenco muito restrito de zagueiros, né? E improvisando. A situação não está nada boa. Com a saída do João Vitor e a iminente negociação do Luiz Gustavo, tem que vir no mínimo 2 zagueiros. No mínimo 2 zagueiros
e esses dois para serem titulares, né? E aí sim o Vasco improvisar o Hugo Moura como reserva, na zaga pelo lado direito, Lucas Freitas pelo lado esquerdo, e o Maurício Lemos, que pode jogar pelos dois lados, também a nível de elenco como reserva. No mínimo dois. O melhor dos mundos, que não vai acontecer, vamos ser sinceros, seriam 3 zagueiros. Mas eu acho que precisa de 2 zagueiros. E a janela vem se aproximando do seu término, os jogos, as rodadas do Campeonato Brasileiro vão passando e o Vasco não consegue fechar, né? As bolas da vez e no momento é Robert Renan do Zenit e o Joaquim, ex-zagueiro do Santos, que está no México, né? São os jogadores especulados do momento, mas são jogadores caros e que aparentemente não seriam emprestados. Os clubes a que pertencem querem vendê-lo e tem concorrência inclusive do futebol brasileiro. Então não é nada fácil não. Mas o Vasco precisa de celeridade, né? Celeridade, e principalmente na zaga no momento, né? Repor vendas e reforçar e subir o nível técnico, né? A qualidade técnica dessa zaga aí, urgentemente, né? Para o ataque, o nome que está mais forte mesmo é o Matheus França, né? O Vasco parece que está por detalhes aí de anunciar o jogador. Jogador que a gente já fez uma análise aqui no canal, seria esse centroavante com as características diferentes do Verratti, que realmente aos 36 anos, beirando aos 37 anos, vem mostrando uma falta total de sintonia, né, com o esquema de jogo do Diniz, com o grupo de jogadores. Ele realmente está atrapalhando. Essa é a verdade. Ontem, contra o Juventude, já entrando de novo no jogo, do Juventude, né, totalmente sem sintonia com o esquema de jogo do Vasco, parado lá dentro da grande área. É um estilo de jogo que não combina com o Diniz, né? Hoje está quase chegando ao ponto de ou você quer o Verratti ou você quer o Fernando Diniz. Já está nesse nível já. Não tem sintonia. O Verratti, para mim, se transformou para o Diniz hoje uma opção de segundo tempo. Para um jogo de abafa, de bola na área, de briga dentro da grande área, para se tentar fazer um gol da vitória ou para se tentar um empate. Ele vai ficar para mim como uma opção para esse estilo de jogo, né? Então, para isso, o Vasco precisa trazer um centroavante com características diferentes, né? Para estar disputando ali com o Davis, né? A titularidade. Obviamente, tem que trazer um cara melhor, né? Para ser o titular e o David ficar como essa opção para um segundo tempo, a disputar ali a posição com esse jogador, né? Mas se tem que reforçar, tem que começar imediatamente pela zaga, né? Imediatamente pela zaga, com pelo menos 2 nomes, né? Um pela esquerda, um pela direita, e trazer aí esse centroavante, quem sabe o Matheus França, né? E quem sabe mais um meia, seria também interessante, porque o Felipe Coutinho, segundo jogo que ele joga o jogo todo, né? Tá sem reserva, o Coutinho. O Vasco precisa de um jogador para poupar ele, para fazer essa renovação de fôlego no segundo tempo. Então, trabalha Pedrinho, trabalha Dimar Lopes. Corre atrás porque o tempo está correndo. Para fechar o vídeo, vamos voltar aqui naquela estatística do Templário aqui no Campeonato Brasileiro, hein? Faltam agora 19 jogos para acabar o Campeonato Brasileiro para o Vasco da Gama, 19 jogos, né, um segundo turno inteiro. E o Vasco precisa de 8 vitórias e 2 empates para 45 pontos. Para 45 pontos. 8 vitórias e 2 empates em 19 jogos. Não é fácil. Dessas 8 vitórias, o Vasco tem 6 jogos mata-mata, porque ele perdeu o primeiro mata-mata para o Juventude em Caxias. Quais são esses 6 jogos? Vamos lá. Juventude, tem mais um jogo com Juventude. Sport Recife, Fortaleza, Vitória da Bahia, eu coloco o Grêmio e o Ceará. São os 6 jogos mata-mata do Vasco da Gama. Reforçando, desses 6 jogos o Vasco tem que matar, ele não pode morrer. E além disso, ele precisa de mais 2 vitórias. Ele tem que encaixar em outros jogos aí. Quem sabe contra o Corinthians agora em São Januário. Ele precisa encaixar, né? Ele teria encaixado, por exemplo, contra o Santos, né, no 6-0. Só que como ele perdeu o mata-mata, né, o jogo contra o Juventude, esse jogo do Santos entrou como uma reposição ao jogo que ele morreu.
A conta é essa, Vascaíno. A conta é essa que a gente vai acompanhar a cada rodada. Eu vou estar repetindo aqui os jogos mata-mata e a quantidade de vitórias e empates que o Vasco precisa para 45 pontos. Eu não estou pensando pequeno, não. É porque o primeiro passo são os 45, para depois a gente ver aonde é que a gente pode chegar. Se é uma vaga de Sul-Americana, uma pré-Libertadores. Só que a cada rodada, se o Vasco perder, principalmente os jogos mata-mata, pré-Libertadores esquece. Sul-Americana começa a ficar muito difícil. E só nos resta mesmo buscar os 45 pontos. Por isso que é muito importante a diretoria administrativa do Vasco, né, o Admar Lopes, fechar logo os reforços, principalmente pela defesa, para poder dar mais equilíbrio para esse time, né, para esse grupo, que já mostrou que quando está equilibrado consegue gerar resultados. Né, consegue gerar resultados. Mostrou isso contra o CSA e mostrou isso contra o Santos. Mas precisa de equilíbrio. E o equilíbrio hoje é fundamental para o Vasco na defesa. A defesa do Vasco é muito falha, né? É uma defesa muito desequilibrada. Então os reforços precisam chegar. Então na minha conta aqui, que eu sempre falei, no mínimo, hoje, no mínimo, do mínimo, o Vasco precisa de 2 zagueiros e um centroavante com características diferentes do Verratti. No mínimo. Isso é no mínimo. Né? Melhor dos mundos, trazer mais um meia e tentar trazer, quem sabe, mais um atacante lá de campo. Melhor dos mundos. Mas a cada dia que passa com essa morosidade, eu acho isso muito mais distante de acontecer. Pelo menos esses 3 têm que acontecer. 2 zagueiros e um centroavante com características diferentes do Verratti. Beleza? Então, todo vídeo, vocês podem ter certeza, eu vou estar repetindo aqui os jogos mata-mata do Vasco e aquela continha mágica dos 45 pontos. Forte abraço e vamos continuar confiando que o Vasco tem solução. Beleza? Forte abraço, pessoal.